E a manifestação em prol da anistia, convocada por Jair Bolsonaro e outros integrantes da oposição, reuniu neste domingo entre 60 a 70 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo. Dados do portal Poder 360 revelam que o ato reuniu cerca de 11 vezes mais pessoas do que o protesto que foi convocado por Guilherme Boulos e outros aliados do governo contra esse projeto. Além de Bolsonaro, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores de várias cidades também participaram desse evento. Durante o seu discurso, Tarcísio de Freitas defendeu a anistia como forma de pacificar o Brasil e defendeu a prisão, mas de criminosos. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar. É por isso que a anistia é importante. Uma pauta política, uma pauta humanitária, uma pauta urgente. E por que nós temos urgência na anistia? Porque nós precisamos pacificar o Brasil. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos discutir o que interessa. Por que a inflação está tão cara? Por que vocês estão pagando caro no ovo? Por que vocês estão pagando caro no feijão? Por que vocês estão pagando caro? Nós precisamos da anistia. Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é algo real, é algo importante. E eu vou falar para vocês, eu quero prisão sim. Eu quero prisão para assaltante. Eu quero prisão para quem rouba celular. Eu quero prisão para quem invade terra. Para quem invade propriedade privada. Eu quero prisão sim para o corrupto. Aí, as falas de Tarcísio de Freitas no evento realizado ontem na Avenida Paulista. Já o deputado Sóstenes Cavalcante, ele revelou que a oposição espera pautar um requerimento de urgência ainda nesta semana. Acompanhe. Até quarta-feira, presidente Bolsonaro, nós vamos ter, com a ajuda do Caiado, do Zema, do Tarcísio, do Wilson Lima, de Jorginho Melo, de todos os governadores que estão aqui, teremos sim as 257 assinaturas, se Deus quiser. Aí, trechos da fala de Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, e também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Passar para o Mota, que tem alguns aspectos que a gente precisa considerar em relação ao ato realizado ontem na Avenida Paulista, né, Mota? Quantidade de pessoas, adesão de figuras importantes, além de Jair Bolsonaro e aliados, vimos parlamentares de vários partidos e governadores, né? Principalmente os governadores, uma grande adesão dessas figuras. Alguns recados importantes foram dados no dia de ontem, né, Mota? Um espetáculo essa fala do Tarcísio, né? É fenomenal. Eu não imaginei que eu fosse viver para ver um governador de estado no Brasil ter tanta lucidez e clareza moral. É isso mesmo. A população está cansada de ver assaltante, sequestrador, estuprador, chefe de facção andando livre, leve e solto por aí. A gente já faz mais de 10 anos que a gente denuncia esse estado de coisas e pede que ele seja consertado. E ele não é consertado, na verdade ele é piorado. Cada vez a impunidade no Brasil é maior, é mais prevalente. E aí a gente vê, nesses processos de 8 de janeiro, o Estado atuando com uma rapidez e com um rigor desconhecido quando se trata de bandidos comuns. Eu acho que esse é o grande recado dessa situação. E aí eu vou me permitir discordar do comentário, né, pelo que eu entendi do que o Dávila e o Beraldo falaram no comentário anterior, que é preciso ver o projeto, que os deputados precisam conhecer o projeto. Os deputados cansam de votar em coisas que eles não têm tempo de ler. Não foi assim a reforma tributária? O último texto da reforma tributária, com centenas de páginas, foi distribuído 5 ou 10 minutos antes da votação e a reforma foi aprovada. Se existe a possibilidade, eu não estou nem afirmando que ela é 100% verdadeira, eu só estou dizendo, se existe a possibilidade que nesse momento há pessoas presas e que são completamente inocentes, que não tiveram nada a ver com os atos de vandalismo, se existe essa mera possibilidade, isso não é motivo para que esse projeto seja votado com a maior urgência possível. Vamos nos colocar no lugar de uma pessoa inocente, que não teve nada a ver com aquilo, que está agora
há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, uma cela de prisão num país onde chefes de facções saem pela porta da frente, liberados em plantão judiciário. Como é que isso pode ser aceitável? Então, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de estar vivendo num tempo em que é possível ouvir um discurso como esse do governador Tarcísio e dizer, Candidato, que eu acho que o melhor resumo do evento de São Paulo foi uma foto. Uma foto está disponível na internet que mostra no centro da foto o presidente Jair Bolsonaro e cercando o presidente estão o governador Zema de Minas Gerais, o governador Jorginho de Santa Catarina, o governador Tarcísio de São Paulo, o governador Caiado de Goiás, Wilson Lima do Amazonas, Ratinho do Paraná e Mauro Mendes do Mato Grosso. Pois é, a adesão de governadores, esse é um ponto especial para a gente analisar também. Mas você, Dávila, só para a gente abrir essa reflexão sobre o ato de ontem, a simbologia em torno dessa reunião de figuras importantes que defendem a anistia, um número expressivo, considerável de pessoas, tem um levantamento que aponta uma quantidade de 70 mil pessoas. Enfim, queria te ouvir, a gente vai tratar de alguns aspectos em relação a esse evento. Não, primeiro responder ao Mota, que eu acho que ele colocou um ponto fundamental. Não, Mota, eu entendo, se for uma anistia para soltar da prisão todos aqueles que não tiveram direto envolvimento com depredação, aprova rapidamente o projeto. O problema é resistir os jabutis, a pressão para jabuti, é esse o problema. Por isso que eu digo, se for um projeto limpo de anistia para aqueles que foram injustamente condenados, entendo que vai ser aprovado de maneira extraordinária no Congresso Nacional e vai beneficiar justamente essas pessoas que você indica, que é isso mesmo, que foi cometida enorme injustiça. O problema é o jabuti, e o problema é a pressão política para tentar fazer os puxadinhos. Os puxadinhos é que podem poluir a votação no Congresso Nacional. Mas voltando ao evento, foi um evento extraordinário. Aliás, algo que não havia acontecido antes. Nenhum outro evento convocado pelos Bolsonaro e bolsonaristas reuniu uma trupe deste porte de governadores. Então, esse realmente é um sinal importante. É um sinal que eu entendo como a direita começando a conversar e a se unir. E quem sabe essa união da direita que eu venho pregando há tanto tempo aqui possa começar com esta união em torno do projeto da anistia. Pode ser o primeiro começo de um diálogo político para construir pontes, consensos, chapas e, finalmente, candidaturas capazes de derrotar o PT em 2026, porque este é o objetivo de todos esses governadores ali reunidos neste evento: derrotar a esquerda, retomar o poder e avançar com as reformas imprescindíveis para colocar o Brasil novamente no caminho do crescimento econômico, no caminho do combate à injustiça e à impunidade e no caminho de restaurar o império da lei. O Beraldo também vai fazer análise inicial sobre o evento de ontem, a simbologia, os recados dados, mas se puder, começando só respondendo ao questionamento do Mota sobre aquela necessidade dos parlamentares de analisarem o que vale e o que não vale o período da anistia, se vai beneficiar A, B ou C, ou somente aqueles que participaram da invasão dos prédios públicos. Vai lá, Beraldo. Não, primeiro, Mota, o que a gente deveria ter é que os parlamentares lessem, estudassem, compreendessem para que dessem uma opinião instruída sobre as matérias que votam. O grande problema é justamente que há ali um número expressivo de parlamentares preguiçosos, incapazes, que não querem fazer o trabalho que é exigido de um parlamentar e, por isso, vão votando ali sem nem saber o que é. No caso da reforma tributária, que teve aquela votação absurda, né? Ali a jato apresentou-se um material extenso com o texto da reforma
e aí houve uma pressão dos caciques políticos para que ela fosse aprovada. A diferença é que ali havia uma relatoria feita sob pressão dos lobistas que estavam a toda em polvorosa em Brasília, e não é à toa que a nossa reforma tributária resultou na alíquota mais alta do mundo, do IVA, e inúmeros, acho que mais de 1.000 ali exceções, isso e aquilo, que faz com que os privilegiados tenham garantido seus privilégios e nós, a população, o povo comum, pague a conta de todos eles. Então, essa diferença é que, no caso do PL da anistia, nós temos um interesse de um grupo específico que quer, primeiro, que essas pessoas presas em 8 de janeiro de 2023 tenham penas adequadas aos atos que cometeram e que não se extrapole aquilo que fizeram para atender interesses políticos e filosóficos de alguns para que paguem pelo crime que não está ali. Então, esse é o primeiro ponto, né? A parte humanitária, digamos assim, dessa anistia. Mas há o peso político. O peso político, a gente reconhece isso, é que na hora desta votação terão, sim, o jabuti, as pressões e tal, para que outras coisas embarquem nessa votação. Então, os políticos, os deputados, precisam ser muito diligentes em relação àquilo que votam. E aí, só para concluir essa primeira abordagem, Canhoto, sobre a manifestação de ontem, primeiro, assim, é ridículo nós termos que ler manifestações de governistas nas redes sociais, figuras importantes do governo, que vão ali dizer que o ato foi fracassado, que não tinha ninguém, que tanto o governador Tarcísio de Freitas, que é colocado ali como se tivesse sido o grande articulador, né? Quem parece que, como eles fazem, né? Pagam ali, dá R$50, dá o pão com mortadela para as pessoas irem ali se manifestar, que teria sido fracassada essa estratégia e que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido o grande derrotado dessa manifestação. Ora, você pode não gostar de Jair Bolsonaro, você pode não concordar com Jair Bolsonaro, mas não pode se desafiar a visão, né, das pessoas. Estão vendo ali que é uma manifestação, sim, bastante relevante, e há muita gente ali na Avenida Paulista. Agora, essas pessoas que estavam ali eram complementadas por mais de 200 mil pessoas, talvez até mais de 300 mil pessoas, que assistiam ao vivo pela transmissão do YouTube essa manifestação. Então não dá para você ir flertar com esta ideia de fracasso. Ao contrário, não foi um fracasso, foi sucesso. O ponto principal a analisarmos aqui, vou deixar essa para a próxima rodada, é qual elemento ou quais elementos estavam presentes nos discursos que aconteceram no dia de ontem. Pois é, claro que o mote em prol da anistia, o grupo defendendo o PL da anistia, mas há muitos elementos que nós precisamos destacar. O Dávila falou sobre a presença de vários governadores, o Mota, inclusive, listou quais governadores participaram desse evento. E é sintomático, né, Mota, quando a gente observa a adesão dos governadores e o que isso representa. O Dávila fala em um movimento que pode ser encarado, pode ser interpretado como a união da direita. Não dá para a gente também desconectar o evento de ontem com o que possivelmente vai acontecer em 26, né, Mota? É sempre importante a gente lembrar, nós estamos tratando de um assunto que está na fronteira da justiça com a política. Se esse assunto tivesse sido bem tratado, seguindo o que sempre se fez no Brasil, de acordo com o devido processo legal, ele não teria se tornado um assunto político. Ele seria simplesmente um assunto jurídico, judicial, como são tantos outros assuntos que acontecem no Brasil todos os dias. Eu não acho que foram os políticos que transformaram esse assunto num assunto político, né?
Todos nós acompanhamos tudo que aconteceu no Brasil de 2018 para cá. A mistura de justiça com política vem acontecendo há muito tempo, sob várias formas. Então, essa é a grande questão, que tem a ver com o comentário que o Cristiano Beraldo fez, um comentário muito apropriado, mas é impossível você pegar um bisturi, pegar esse assunto anistia e fazer um corte e dizer, olha, daqui para cá é a parte técnica, jurídica, vamos ficar aqui, vamos esquecer essa outra dimensão política. Não, isso não é viável, porque independente da conduta, o fato é que, acho que é seguro a gente dizer que todos os réus dos processos de 8 de janeiro pertencem a uma determinada corrente política, não é isso? Eu estou falando alguma besteira aqui. Eu acho que a gente não vai encontrar nesses réus de 8 de janeiro ninguém ligado a um partido de esquerda ou apoiador do atual governo. Então, a mistura política é inevitável. E eu não consigo entender como seria possível fazer um projeto de anistia que só anistia quem não teve culpa. Porque, ora, se a pessoa não teve culpa, como é que ela foi processada, sentenciada e condenada? Quem é que vai fazer esse filtro? Quem é que vai criar um projeto de anistia que só vai retirar da cadeia as pessoas que estão lá indevidamente? Quem é que vai dizer isso? Eu acho que tem aí uma dificuldade prática. Veja, não é que eu discorde disso. Pelo contrário, eu sou a favor, e sempre fui e sempre serei, de punição para quem comete crimes. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida dizendo que é isso que o Brasil precisa, acabar com a impunidade. Então, se alguém entrou num prédio público e quebrou alguma coisa, vamos lá olhar no Código Penal qual é a pena para quebrar alguma coisa no prédio público. E vamos aplicar essa pena para a pessoa. Se alguém estava, no 8 de janeiro, infiltrado, provocando agitação, promovendo quebra-quebra, vamos pegar essa pessoa, olhar lá no Código Penal quais são os crimes. E o que eu estou fazendo aqui, meus amigos, tem um nome: individualização de conduta. E olha que eu nem jurista eu sou, mas até isso eu já sei. Então, eu só acho que num projeto, como é que você transforma isso que eu estou falando, que deveria ter sido feito no processo jurídico, como é que você transforma isso? E aí eu passo a pergunta para os meus 2 colegas, porque é uma dúvida genuína. Como é que você coloca isso num projeto de anistia? Como é que você redige isso? Olha, essa anistia só vale para quem realmente não fez nada. Mas aí, ali tem que constar quem é que vai decidir se a pessoa fez ou não fez alguma coisa. Estão entendendo? Eu acho que aí a gente fica como se fosse uma cobra correndo atrás do próprio rabo. Porque essa lógica deveria ter sido colocada nos processos que condenaram essas pessoas. Eu não vejo como colocar essa lógica agora num projeto de anistia. Mas eu estou aqui, eu sou todo ouvidos. Eu vou passar para eles, mas só deixa eu trazer uma informação que eu acho que, inclusive, pode ajudar nesse debate, pegando o exemplo da Débora, que talvez seja o caso mais clássico. Acusada de 5 crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Poderia ser condenada a 4 anos e 6 meses de reclusão. Golpe de Estado, 5 anos. Dano qualificado, 1 ano e 6 meses. Deterioração do patrimônio tombado, 1 ano e 6 meses. Associação criminosa armada, 1 ano e 6 meses de reclusão. E aí vou passar para o Dávila e para o Beraldo, enfim, vão trazer justamente o contraponto ao questionamento do Mota, mas me parece que o PL também seria uma anistia de baseada, né? Vamos retirar aqui de cara todo e qualquer tipo de pessoa que foi acusada de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa armada, porque aí você já tira 12 anos da pena imposta. Vai lá, Dávila. Os políticos não são juristas, eles têm que agir no parlamento com um projeto político. O projeto político, Mota, para responder a sua ótima provocação, é o seguinte: você já deu a resposta. Tudo que não for individualizado por meio de imagens, provas cabais, foram condenados
de maneira indevida ao Estado Democrático de Direito. Foram naquelas ações coletivas que juntaram todo mundo e condenaram. Essas pessoas têm que ser absolvidas. Por que o caso da Débora? Tem lá a imagem. Ela está lá na estátua com o batom, tá bom, individualização, que é passar um batom na estátua, dano de patrimônio público, 1 a 3 anos, está lá. Então, o importante é, ou você tem provas e imagens capazes de individualizar as penas, ou essas pessoas foram condenadas injustamente porque não havia sequer prova de individualização. É este o ponto. Então, o projeto da anistia, do ponto de vista político, não vou entrar na seara jurídica, porque aí é outra história. Porque, inclusive, Caniato, uma das injustiças desta condenação é somar penas que não fazem sentido. A abolição do Estado de Direito e golpe é a mesma coisa. Então, não dá para você somar 5 e 5, ou uma é outra, não dá. Então, essa é uma das coisas que vem sendo contestadas no campo jurídico. Mas no campo político, o ponto é, o Brasil, de acordo com a Constituição, existe uma coisa chamada devido processo legal. O devido processo legal tem que respeitar a individualização da pena, dosimetria e proporcionalidade. Existem imagens, provas, alguma coisa que justifica isso? Não. Anistia. Essa turma tem que ser anistiada. É assim que tem que ser. Esta é a maneira pela qual um projeto político de anistia é redigido para ter a maioria dos votos. Você, Beraldo. Bom, eu acho que fica claro, né? Assim, a anistia se refere a determinados tipos de crime que estão sendo considerados para aquelas pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes, algumas aparentemente nem sequer lá estavam, no 8 de janeiro. Então, esse é o ponto fundamental para criar uma lógica dentro dessa lei de anistia. A partir daí, você terá o curso normal para que pessoas que tenham cometido crimes de invasão ou de dano ao patrimônio público possam ser condenadas de acordo com o que fizeram. Mas eu queria só lembrar uma coisa: se deteriorar patrimônio público é passível de prisão, é preciso, então, pedir a prisão do prefeito do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é a única cidade do mundo que foi capital da colônia, capital do império e capital da república. Ali reside uma quantidade de riqueza do patrimônio histórico brasileiro que é impressionante. Agora, eu desafio qualquer pessoa a ir, por exemplo, ao prédio do Automóvel Clube do Rio de Janeiro, que fica ali próximo, no centro da cidade, próximo à Lapa, onde foi, se não me engano, a sede do primeiro Senado do Brasil. Está completamente abandonado, porque a prefeitura abandonou aquele prédio e deu de ombros para a importância histórica. Então, senhor prefeito, que é tão apoiador do presidente da República, não vem agora dar uma de indignado em relação ao que aconteceu ao patrimônio público e o patrimônio histórico do Brasil no dia 8 de janeiro, porque o senhor, com a sua responsabilidade, não toma nem conhecimento de riquezas muito maiores, inclusive, que estão aí na sua cidade. Tá, e os parlamentares deveriam fazer o quê? Caso houvesse o entendimento de que é preciso aprovar o PL da anistia, ficaria com eles o trabalho da individualização ou faria num esquema baseado, vamos cortar a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa armada? Só aí você já tiraria, 13, 14 anos de pena. Percebam a dificuldade da gente avançar nessa discussão, né? Vamos imaginar o que o Dávila disse, né? Então, você faz um projeto de lei dizendo o seguinte: aqueles réus contra os quais não houver uma evidência clara de que ele cometeu o crime, esses réus não podem ser acusados desse crime, tem que ser soltos. Quer dizer, na verdade, o que a gente está dizendo é que a condenação só pode ser feita se existirem evidências incriminando o réu, o que é o óbvio ululante da justiça. Isso não aconteceu nos processos. Aí você vai fazer um projeto de anistia dizendo que isso vai acontecer agora. Mais uma vez eu pergunto, quem vai ser o juiz? Quem vai dizer
se existe ou não evidência. Então, vamos pegar o caso da Débora de novo. A Débora foi fotografada e filmada escrevendo numa estátua com batom. Mas a Débora, bom, pelo meu entendimento como leigo, ela não poderia nem ser acusada de dano ao patrimônio público, porque ela escreveu com batom. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que escreve com giz numa parede e acusá-la de dano ao patrimônio público. Esse é o meu entendimento, o bom senso, aplicando o bom senso. Além disso, ela foi acusada de atentado, de mais vários crimes, né? Tentativa de golpe de Estado, violação, enfim. Deterioração do patrimônio tombado, associação criminosa armada, dano qualificado, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 5. Pois é. Então, alguém olhou a imagem da Débora escrevendo com batom numa estátua e achou que aquilo ali é evidência suficiente, né, de que ela cometeu o crime de associação criminosa armada e tentativa de golpe de Estado. Aí o Congresso vai aprovar um projeto dizendo só pode ficar preso se existir evidências contra a pessoa. Ué, alguém acha que existe evidências, não? Porque senão a Débora não estaria presa, não estaria sendo julgada. Então eu acho que aí você não resolve nada. Eu não acho que com um projeto redigido do jeito que o Dávila está sugerindo, isso não vai resolver essa confusão. Você simplesmente vai pegar a bola e vai devolver a bola de novo. Eu pergunto, quem vai ser o juiz dessas evidências? Quem vai olhar para a foto da Débora e dizer, olha, aqui não tem crime. Aqui tem uma coisa muito mais suave do que costuma acontecer nas manifestações da esquerda. Aqui é uma mulher escrevendo com batom numa estátua. Eu acho, minha aposta é que alguém vai dizer, não, aqui tem sim crime de associação criminosa, armada, né? Associação e de tentativa de golpe de Estado. Agora, eu acho que o único caminho, e eu já disse aqui o que eu penso sobre a anistia, né? Acho que a anistia corre o grande risco de ser anulada depois que for aprovada pelo Congresso. Mas se há pessoas inocentes cumprindo pena, sendo presos, então a gente precisa correr esse risco. Agora, eu não vejo nenhuma outra modalidade de anistia que não seja anistia ampla, geral e restrita, Canhato. Não é de baseada, é ampla, geral e restrita. A anistia que a esquerda sempre defendeu. Quando os militantes de esquerda que se envolveram em terrorismo e guerrilha foram anistiados, não havia entre eles pessoas que realmente cometeram crime, que assaltaram bancos, que jogaram bombas, que atiraram em militares e policiais? Claro que havia. A anistia foi dada não foi porque eles não eram culpados. A anistia foi dada com o objetivo de pacificar o país, de virar a página, de ir para frente. Agora, se a gente vai dar uma anistia seletiva, aplicando um critério sobre o qual o Congresso não terá controle, que tipo de anistia é essa? E eu devolvo a pergunta aos meus colegas. Pois é, não, mas o Mota traz uma problemática que é real, né, Dávila? Em relação à operação dessa possível individualização que poderia ser feita pelo Congresso. Nos processos de cada um dos condenados, tem os arquivos, as fotografias que indiquem quais foram as participações, quais prédios as pessoas entraram, se a pessoa quebrou um vidro ou simplesmente fez uma pichação, ou se ela apenas entrou no prédio e tirou fotografia, fez selfie. Se não há essas informações, se os deputados não tiverem acesso a esses arquivos, fica difícil, inclusive, para os parlamentares se manifestarem a respeito de a necessidade de retirar o crime A, B ou C, ou promover uma anistia àquele grupo que não teria feito nenhum tipo de... não teria depredado o patrimônio público, enfim. É uma boa problemática trazida pelo Mota em relação a esse ponto, né, Dávila? É verdade, mas a gente tem que olhar o projeto dentro do contexto político. O Mota diz, e com razão, de que esse projeto de anistia, do jeito que eu sugeri, é a volta ao bom senso, ao óbvio ululante. Bom, mas o óbvio ululante não está sendo levado em consideração. Se tivesse sido levado em consideração,
o respeito às devidas regras do processo legal, não teria acontecido as injustiças que foram cometidas. E eu entendo que se fizer dessa forma, ou seja, se não há individualização de pena, essas pessoas estão absolvidas. Por que isso? Porque é difícil você contestar isso juridicamente. Agora, qual é o problema? Além do projeto da anistia, está correndo o julgamento do presidente Jair Bolsonaro e da cúpula do governo. E toda a tese montada da Procuradoria-Geral da República, na acusação feita ao Supremo, é tentando ligar uma coisa a outra. Aí, se você pega uma pessoa que depredou o patrimônio público, tá lá a imagem, tá lá não sei o quê, tá ali, vamos tentar ligar uma pessoa, que nem a gente tá falando da Débora. Por que o projeto da anistia está indo para frente? Porque praticamente a Débora, existem outras pessoas que foram injustiçadas, mas a Débora virou o símbolo da injustiça máxima feita a uma pessoa condenada a 14 anos de prisão porque escreveu numa estátua com batom. Então, é o símbolo. Mas se amanhã um desses depredadores tiver alguma ligação, por mais tênue que seja, com algum membro ou forças que estavam ligadas a Jair Bolsonaro, pronto, aquilo vai ser o suficiente para justificar toda a tese de organização criminosa, golpe de Estado, etc., toda essa narrativa que foi feita. Então, se não tiver esta capacidade de discernir uma coisa da outra, primeiro que eu acho que tem enorme chance de ser derrubada no Supremo. Agora, se for para restaurar as regras do Estado Democrático de Direito, individualização de pena, isso aí já foi dito pelo ministro Fux. Já está lá, já tem pelo menos uma pessoa dentro do Supremo que já está dizendo que é preciso rever penas de pessoas que foram condenadas sem levar a dosimetria e a proporcionalidade. Então, tem um flanco. A política tem que estar olhando o campo da oportunidade, onde existe flanco, onde existe discórdia, inclusive, de entendimento no Supremo, e fazer um projeto customizado para tirar pessoas que foram injustamente presas. Agora, se tiver esse projeto à la Mota aí uma anistia ampla e geral e irrestrita, alguma hora vai criar uma ligação de um dos membros do governo ou algum militar ou não sei o que envolvido com essa pessoa, tirou a foto, tem um WhatsApp, não sei o que, é o suficiente para criar essa história da narrativa do golpe de Estado, da organização criminosa controlada por Jair Bolsonaro, etc. Então, tanto do ponto de vista político quanto jurídico, é preciso ter muito critério nesse projeto. Primeiro, para diminuir a chance de ser derrubado lá, porque há entendimentos diferentes sobre o caso. E segundo, para restaurar o óbvio lulante. Nós acreditamos no Estado Democrático de Direito, no devido processo legal, no direito à ampla defesa. E é isso que nós estamos criticando aqui, o que aconteceu com essas pessoas sendo julgadas injustamente. Então eu vejo, é uma decisão política para restabelecer os critérios do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, e não criar flanco para uma possível derrubada desta matéria no Supremo Tribunal Federal. Pois é, mas também tem um outro lado, né? Se a anistia cancela somente os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, já cai por terra a tese da PGR. Aí você não consegue, em tese, conectar Jair Bolsonaro e seu grupo a uma suposta tentativa de golpe, já que todas as condenações por golpe de Estado foram canceladas. Enfim, é algo para a gente debater também. Mota, se quiser só fazer um contraponto ao Dávila, só para a gente fechar esse capítulo, eu vou trazer uma fala de Jair Bolsonaro sobre a questão que envolve a inelegibilidade também. Vai lá, Mota. Claro, não é um contraponto, eu só vou botar um tempero. O Dávila tem razão, mas veja só, vamos imaginar que seja viável fazer esse projeto exatamente do jeito que o Dávila está fazendo, sugerindo, né? Então, vamos imaginar, Dávila, você identificou lá uma pessoa que não fez nada, não tem nenhuma prova contra ela, não tem foto, não tem filme, não tem testemunho, não tem nada. Essa pessoa é anistiada. Mas essa pessoa, por exemplo, é um bolsonarista ativo, é membro do partido do presidente Jair Bolsonaro, tem fotos dele com o presidente Jair Bolsonaro. Você não acha que isso vai ser explorado politicamente? Não existe
eu acho que não existe possibilidade de que esse assunto não seja explorado politicamente, seja qual for a metodologia adotada. É porque no grupo dos réus não tem nenhum partidário da esquerda. Qualquer pessoa que estiver envolvida ali tem algum tipo de associação com o bolsonarismo, vamos chamar assim, né? Então, eu acho que isso aí vai ser explorado politicamente de qualquer jeito. Então, pelo menos, já que vai haver exploração política, pelo menos que a gente faça o maior esforço possível para fazer justiça. Pois é, e Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, afirmando que a anistia será pautada na próxima quarta-feira, depois de amanhã. A gente vai seguir acompanhando.